A gente passou metade do programa até agora falando das relações internacionais e olhando um pouco mais para os Estados Unidos. Agora vamos olhar para casa. O presidente Lula prometeu hoje tomar todas as medidas cabíveis, as palavras são dele, para defender empresas brasileiras do tarifaço anunciado por Donald Trump. Confira na reportagem de Luciana Amaral. De acordo com o presidente Lula, as medidas vão ser tomadas conforme a lei da reciprocidade, aprovada pelo Congresso poucas horas depois do tarifaço de Donald Trump. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. O projeto autoriza o governo a responder provocações comerciais contra produtos brasileiros. Entre as medidas permitidas estão a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Ainda de acordo com o texto, o Brasil só seria autorizado a retaliar em casos de interferências de países ou blocos econômicos em escolhas soberanas brasileiras, se nações violarem acordos comerciais com o Brasil e se forem tomadas medidas unilaterais baseadas em requisitos ambientais mais pesados do que os adotados aqui. As taxas americanas, que passam a valer no próximo sábado, ainda podem ser objeto de negociação entre Brasília e Washington. O governo federal segue observando os cenários e aguarda novas posições do presidente Donald Trump, especialmente nos impostos sobre o aço. O Palácio do Planalto também vê o momento como uma oportunidade para aumentar as exportações aos países mais afetados pelo tarifaço. Os chineses, por exemplo, devem se voltar ainda mais ao mercado brasileiro. Exportações de produtos como a soja, o minério de ferro e peças de carne bovina para Pequim devem crescer diante do protecionismo americano. Pequim também seria capaz de aumentar o investimento no Brasil, especialmente na infraestrutura, da mesma forma que já tinha sido feito durante a guerra comercial do primeiro mandato de Trump. Zé Pimenta, a gente não fala de outra coisa e eu acho que é super legítimo, inclusive na cabeça de todo mundo que nos acompanha, tá aí o Brasil, e aí? Vocês falaram um bocado do resto do mundo, de doutrinas que justificam ou não justificam o que o Trump fez, gostaram ou não gostaram. Agora, para usar a linguagem bem popular, como é que a gente fica nessa fita, Zé Pimenta? William, de maneira geral, como até foi falado pelo Daniel, né, ontem, e a sensação é essa, é que a medida veio num sentido de que, ok, foi pior para os outros do que para a gente, enfim, talvez a gente possa manejar esses 10% em outras negociações. Há outros flancos também relacionados a possíveis negociações, como é o caso do aço e alumínio, que a gente tem que prestar atenção. Então, assim, o Brasil é aquele player que ele não é, obviamente, insignificante, né, em suas trocas comerciais com esses parceiros estratégicos, nomeadamente Estados Unidos, isso na visão brasileira, União Europeia e China, né? Mas quando a gente olha do outro lado, é claro que há produtos específicos, né, que o Brasil pode, ou oportunidades específicas que o Brasil pode ganhar mercado, a verdade é essa. Então, acho que são dois flancos aí. O primeiro flanco é entender naquilo que a gente foi afetado, de fato. Há espaço para negociação? Né? O governo brasileiro tem conversado, o Alckmin tem conversado, Itamaraty também com o secretário de Comércio, para entender se há espaço para algum tipo de negociação, sobretudo em aço e alumínio. Da outra vez houve cotas e tudo mais, vamos ver. Então esse é um principal ponto, tem que ser sanado, porque o Brasil é um grande exportador de aço para os Estados Unidos. Então nós estamos falando de um setor específico aqui, numa troca. Mas tem um outro mundo que se abre também, que é esse mundo da Ásia, né, possível aumento de exportações brasileiras, sobretudo do agro. Então, acho que há dois flancos aí para serem endereçados, William. A sua apreciação desse aspecto aí, William Kasfrov, você que está conversando conosco aí de Miami, vai em que direção? Na direção de assinalar que o presente contexto criado pelas medidas do Trump poderiam muito bem ser explorados pelo Brasil, ou
o Brasil, diante do fato de ser no mundo, no comércio do mundo tão pequeno, né? A gente tem 1,5% do comércio mundial, se o meu número está correto, tem muito pouca capacidade de reagir, seja como for, ao que foi feito. Bom, William, acho que assim, o Brasil, ele de fato é um país muito fechado, e esse é um problema, né? A gente está aqui olhando os Estados Unidos, mas os Estados Unidos sempre foi um país muito aberto ao comércio, né? Agora que está tomando uma medida um pouco diferente, né? Já o Brasil não, é o contrário, o Brasil sempre se fechou, o Brasil sempre trouxe subsídios e benefícios para grupos específicos, para indústrias específicas que em tese não teriam condições de competir num cenário internacional. Então eu diria assim, o ideal para o Brasil, né? Eu vi o Lula comentando aí, tomar todas as medidas cabíveis. A melhor medida cabível seria o Lula pegar um avião e ir lá conversar com o Donald Trump, a meu ver. O Javier Milei, há 3 dias atrás, já estava fechando um acordo com o Trump exatamente nesse sentido. Vale lembrar, gente, Estados Unidos é a maior economia do mundo, é um mercado consumidor gigantesco e quem sair na frente, hoje mesmo o próprio um grande gestor aqui nos Estados Unidos, o Bill Ackman, renomado, ele comentou exatamente isso. Não venham retalhar os Estados Unidos. O Trump sempre foi um cara que negociador, ou quem não gosta dele pode chamar ele de metido a negociador, pelo menos, né? Pode até criticar sua forma de negociar. Mas ele sempre foi um cara que se mostrou aberto, do jeito dele, a conversar. E não em organismos multilaterais, mas diretamente. Ele vai lá, fala com o Putin, fala com o Xi Jinping e por aí vai. Então, quem for lá conversar, talvez consiga um acordo melhor. E aí, de novo, abre um mercado consumidor, abre mais espaço a uma condição de negociação ou de trade melhor. Tá? Então, acho que essa deveria ser um pouco da postura do Brasil. Só que aí tem que deixar um pouco tem que ser mais pragmático. Né? E nem sempre essa é a realidade política, né? Você vê que pelo próprio discurso se falou ali muito lá em tomar medidas cabíveis, como se fosse já tentar punir os Estados Unidos. Acho que se for por essa linha, aí é muito pior. A corda estoura do lado mais fraco, e nesse caso é o brasileiro. O que se ensaia como medidas cabíveis para seguir o raciocínio do William Castro aí em Miami, você aí em Brasília, Daniel? William, acho só importante, para mim está muito claro e muito bem definido em toda essa disputa comercial retórica e efetiva com os Estados Unidos, o papel que cabe, ou atribuído, digamos, dentro aqui desse monte de códigos de governo, o papel que é atribuído ao presidente da República, que é de um embate retórico com Donald Trump, e o papel que cabe ao Itamaraty, ao MIDIC e, se você quiser, até ao vice-presidente da República, que tem conduzido uma parte dessas conversas em mais alto nível. Ali não se fala de retaliação. Ali a ordem, de momento, é sentar para negociar. E negociar com o quê? Bom, o Brasil sabe que a obsessão dos Estados Unidos, por exemplo, é com tarifa para o etanol e mais uma série ali de barreiras não tarifárias. O que pode estar na mesa? O Brasil quer revisar a tarifa de 25% que foi imposta para aço e para alumínio, mas dentro ali de uma negociação setorial, acha que tem argumentos para mostrar para os Estados Unidos que a própria indústria americana ganha com um recuo da Casa Branca nesse aspecto, e negociar ali maior acesso a produtos agrícolas em troca de concessões, maior acesso para carne bovina, para açúcar brasileiro, principalmente, e algum outro produto. Mas tem um processo também que pode nos ajudar nisso tudo. O Brasil pode colocar na mesa ali uma promessa, digamos, de acelerar registros de patentes pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porque isso não afeta só empresas americanas e irrita o USTR. Isso prejudica as próprias empresas brasileiras. E um esforço maior nesse sentido pode beneficiar o próprio Brasil. Isso também pode estar na mesa. Vamos pegar um ponto que o William Castro trouxe também, além desse do Daniel, que a gente está querendo estabelecer que estratégias o Brasil pode adotar e pegar por comparação o que o Milei está fazendo. O Milei conseguiu, não, enfim, o New York Times dedicou uma manchete ao Milei hoje à tarde, dizendo que, no inglês mais educado que o meu português, que ele descobriu como é que você fica amigo do Trump, você puxa o saco do Trump. E o Milei esmerou-se nisso de tal maneira
a ponto de receber da parte de Trump frases como essa, estou citando aqui do jornal. Trump disse a respeito do Milei: eu o amo porque ele ama Trump. E todo mundo que me ama, eu gosto dessa pessoa. Frase do Trump. Milei descobriu aquela coisa. Eu acho, claro, como a gente cobre política aqui no Brasil, acho difícil que o Lula chegue a declarar amor ao Trump e vice-versa. Mas é o Milei um caminho para o Lula? Via Milei? Também está fora do mapa isso? Está fora do mapa, porque o Milei procurou o Lula, tentou falar com ele por canais diplomáticos e tal, e o Lula recusou. Insiste que o Milei peça perdão por ter chamado de corrupto e comunista. Coisa que nem o Xi Jinping, cuja economia é bem maior do que a do Brasil, está exigindo do Milei, que foi alvo do mesmo tipo de impropérios, né? O Milei está se preparando para viajar para Pequim, se reunir com Xi Jinping, conversou com ele aqui no Rio de Janeiro, né, no G20 e tal, e o Lula se recusou a falar com o Milei. Eu concordo muito com a análise do William com relação ao comércio brasileiro. É uma pena que o Trump não conheça o Brasil, não tenha estado aqui o tempo suficiente, não tenha passado uma tarde aqui fazendo compras para ver que tipo de país que a gente produz com essas tarifas que o Trump está impondo aos Estados Unidos. Mas acho que seria uma oportunidade incrível para o Brasil em múltiplas frentes, nas que já foram mencionadas em relação, por exemplo, à União Europeia, né, a finalmente colocar em prática esse acordo Mercosul-União Europeia, aproveitar mais o comércio chinês, o mercado chinês, a Ásia, enfim, mas também com relação aos Estados Unidos mesmo. A nossa tarifa média é de 11,8%, que é a tarifa externa comum do Mercosul. A tarifa média dos Estados Unidos é 2,5%. Além disso, a gente adota uma série de práticas não tarifárias que tornam exportar para o Brasil uma odisseia verdadeira, né? Então, assim, a gente poderia aproveitar o canal que o Milei tem, a gente poderia aproveitar o fato de que o Milei é a favor do livre comércio, né? E aí só que a gente não vai fazer nada disso, porque o Lula não é nada disso, ele é contra o livre comércio, ele só vai usar isso como uma desculpa para reforçar o protecionismo brasileiro. E é isso que me preocupa muito, porque isso que o Trump está fazendo serve de modelo para todos aqueles que têm instintos protecionistas e também para aqueles que não têm, mas que vão ter que apresentar isso porque os seus eleitorados vão exigir. Então é por isso que o mundo vai piorar e o Brasil também. Tá boa a conversa hoje no sentido, a gente sempre vai para a coisa mais abrangente, como a gente fala, para a visão aérea do que está acontecendo. E você acabou de colocar mais uma aqui para a gente apreciar, Lorival, que é a seguinte. Se a gente olha historicamente algumas das principais medidas que o Brasil tomou, vamos deixar de lado o Plano Real, que aí há um consenso social de que a inflação é o pior imposto que pode existir, destruição do tecido social, e aí há um consenso que algo deve ser feito contra. Mas na nossa história recente, por exemplo, abertura na época do Collor, é forçado por circunstâncias externas. O que o Lula viveu no seu primeiro mandato é trazido por circunstâncias externas. E nós estamos, de novo, agora diante de circunstâncias externas graves, em transformação rápida, e uma possível resposta poderia ser, como já deixou aqui claro cada uma das respostas de vocês, é o Brasil mudar um pouco o que foi até aqui. E, por exemplo, abrir a economia. O Lorival disse, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Você desmentiria o Lorival? Jamais, em tempo algum. Jamais faria isso, não ousaria, não teria essa audácia, como disse acho que foi o William que usou essa palavra, né? Que o Trump foi audacioso. Audacioso, né? Eu não tenho esse cacife todo, não. Olha, o nome do jogo é uma disputa aí entre competitividade e rentabilidade. O Brasil, se ele quiser se aventurar numa abertura econômica, ele tem que correr para conseguir, com a sua competitividade, por exemplo, do agronegócio. No agronegócio do Brasil é muito competitivo, na manufatura não é, e o negócio com o comércio com os Estados Unidos, ele tem muito manufatura. Então, se ele quiser se aventurar nessa abertura econômica, ele vai ter que
correr muito rápido para melhorar a sua competitividade, para a sua indústria. Isso passa por um período gigante de investimentos. Eu estava dizendo aqui que a transição que o Trump trabalhou de 1 ano e meio, 2, para um país pronto, não vai dar certo. Isso aí não é realista. Você imagina no Brasil, né? E a rentabilidade, William, porque, como me disse um experiente analista aqui no Brasil, que comanda aí a Associação de Exportadores Brasileiros, que é o José Augusto de Castro, o Trump pode até mandar na tarifa, mas ele não vai mandar no preço. E essa reorganização das cadeias e de todo mundo querendo encontrar um lugar para o seu produto vai se dar através do preço. E preço é rentabilidade. Qual é o espaço que o Brasil vai ter depois de negociação, depois de tentar mudar alguma coisa da mentalidade do governo, na tentativa aí de não deixar o Brasil perder espaço, qual é a elasticidade que o comércio externo brasileiro tem para trabalhar entre o que ele carrega de competitividade, que no agro é bom, na manufatura não é, e o que ele consegue trabalhar de preço, que, por exemplo, a maior concorrência vai ser o Sudeste Asiático, que está pagando uma conta alta nessa briga com os americanos. Então, esse é o jogo. E aí, não sei se tem tempo, se tem vontade política e se tem agilidade para fazer isso rápido. Há um aspecto aí que você mencionou da competitividade, você imediatamente trouxe junto da palavra competitividade o setor de produção de grãos e proteínas no Brasil, que é altamente competitivo. O nosso parceiro de produção de conteúdo no WW, o Marcos Yankee, do Insper Agro, e é você imediatamente que eu passo a palavra também, ao Zé Pimenta, levantou ontem à noite já, ainda aí sob o calor das medidas que o Trump anunciou, algumas possibilidades. Uma que ele citou, eu estou lendo do texto dele aqui, é que o Brasil é um dos principais concorrentes dos Estados Unidos em vários mercados agropecuários. Brigamos pela vantagem aí. Nesse sentido, segundo o Marcos Yankee, o Brasil pode se beneficiar da menor competitividade americana em função de retaliações. Esse é um cenário que se desenha assim, esse cenário, Zé Pimenta? Sim, definitivamente. Se há de tudo isso, William, um cenário que está bem claro, né, pelo menos no sentido mais do que conceitual aqui, é que vai haver retaliações. Acho que há um consenso de que as nações vão retaliar, né, porque estão tomando tarifa de 34, 50, 40 na cabeça, e alguma retaliação vai ocorrer. E essas retaliações vão partir, esse tarifaço, né, foi aplicado sobretudo a nações do Sudeste Asiático. Então, são grandes compradores de proteína, para ficar no que o Marcos disse, né, proteína, mas vamos ampliar um pouquinho também para produtos agrícolas brasileiros. Então, não há dúvida que uma vez que haja, né, que ocorram essas retaliações, você vai ter um desvio de comércio. E aí abre-se, sim, uma oportunidade para o Brasil. O tamanho dessa oportunidade não dá para estimar agora, porque, de novo, vai depender também da competitividade dessas nações. A gente está falando muito de oportunidades nesse sentido, mas qual vai ser o efeito da demanda da China? Qual vai ser o efeito, por exemplo, da oferta efetivamente ali, das trocas comerciais na economia chinesa e na economia asiática por conta de uma interrupção as exportações para os Estados Unidos. Então, há toda uma reconfiguração econômica, como a Thaís disse, que tem que ser estudada. Mas, pelo menos agora, no primeiro momento, esse tipo de oportunidade pode ser vislumbrada e aí cabe aos traders, obviamente, às empresas, aos analistas, às associações, até o governo brasileiro, explorar isso, entender, né? Porque os países estão planejando as suas demandas, sobretudo em termos de proteína. Não é uma realidade muito específica do Brasil, mas os países assim, que têm déficit de proteína olham para isso e olham com muita robustez para esse tipo de cálculo, se aproveitar disso para entender se vai ou não faltar proteína e como a gente consegue ocupar esse mercado. William Castro, o que o Zé Pimenta está aludindo é exatamente o impacto das retaliações sobre nossos competidores americanos. Quer dizer, o setor do agronegócio norte-americano é um grande competidor do Brasil. Ele provavelmente será afetado por retaliações. Em que medida esse setor, que é forte dentro dos Estados Unidos, consegue convencer o Trump a refrescar essa área? Ou seja, quanto você estima que os nossos competidores americanos sairão, eles, prejudicados do que está acontecendo? É difícil estimar. Acho que tem pouco espaço, né? Até porque
como vocês bem comentaram, né, a indústria americana, ou melhor, a economia americana é uma economia de serviço, né? Grande, uma parcela mais relevante do PIB vem de serviço, depois indústria, e na parte, o agro acaba sendo menos relevante. Obviamente que é uma minoria de apoio do Trump, né? Porque vale lembrar que os estados que votaram nele, onde ele teve uma maior vitória, foram exatamente esses estados. Agora, em termos de tamanho, proporção e representatividade do PIB, eles são muito menos relevantes. Isso é um fato, tá? Então fica difícil imaginar até que ponto, né, eles vão conseguir se dar bem nessa história, a menos que de fato os países de fato forem negociar, sentar para negociar, né? Que é aquilo que eu comentei. Isso aconteceu no primeiro mandato do Trump. Ele sentou com a China acabou não comprando aquilo que disse que ia comprar de soja, de bife e outras coisas, mas conseguiu evitar alguma tarifa. E agora, pensando de uma forma mais ampla, e conforme vocês comentaram, em termos de oportunidade, olha o que aconteceu desde então, né? Você teve muita indústria, por conta das tarifas que foram aplicadas na China no primeiro mandato, teve muita coisa acontecendo na Indonésia, em Bangladesh, Sri Lanka, Vietnã e por aí vai. O Sudeste Asiático se beneficiou daquelas primeiras tarifas implementadas sobre a China. O México se beneficiou pra caramba. Tanto é que depois, agora, o México, nesse segundo mandato, acabou sendo alvo, porque tem um pouco dessa triangulação, né? O produto, ele sai da China, ele para em Bangladesh e ele chega no México. Então ele não é um produto chinês e ele não é tarifado nos Estados Unidos, quando na verdade ele foi produzido lá. Agora o Brasil tem uma oportunidade única de exatamente, poderia ter essa oportunidade, acho que teria que deixar um pouco os vieses de lado e ser pragmático. Mas, poxa, será que o Brasil não tem condições de oferecer uma boa fábrica para a Nike produzir seus tênis, né? O tema de nearshoring já vem desde a pandemia. Quando o Vietnã ficou fechado, faltou tênis, a Under Armour, faltou roupa da Under Armour aqui nos Estados Unidos porque o Camboja estava fechado. E aí já se falava muito dessa história do nearshoring, né? Ou seja, trazer a produção mais para perto. O Brasil não está do lado que nem do México, mas também não está tão longe que nem a China ou o Bangladesh. Se a gente se aproveitasse, a gente poderia talvez atrair capital, atrair indústria para esses setores que nos Estados Unidos até houve a crítica, né? Realmente, para que você vai trazer indústria de calçado, né, para os Estados Unidos? A gente tem que investir em inteligência artificial, em outras coisas aqui nos Estados Unidos. E para o Brasil isso seria uma grande oportunidade. Agora, se vai aproveitar ou não, são outros 500. A gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Essa frase é horrível. Tenho ódio dessa frase. Daniel, eu tenho 1 minuto para acabar. Eu tenho 1 minuto para acabar o programa, Daniel. Quem está pensando essa estratégia aí em Brasília, Daniel? Dá para responder rapidamente? Acho um pouco difícil, William. Eu vejo o Itamaraty elaborando essa estratégia, o MIDIC executando um pouco, mas só destacar um outro lado da moeda, porque a gente falou sobre oportunidades em mercados asiáticos, por exemplo, que podem aplicar uma retaliação contra produtores agrícolas americanos. Tem um outro lado da moeda nessa história e aí são os riscos para o Brasil, porque a gente exporta produto industrial pouco competitivo para onde? Alguma coisa para os Estados Unidos, setores mais de ponta e basicamente matrizes de empresas americanas que fazem um comércio intrafirma, e a gente exporta produto industrial para a vizinhança aqui, né? Para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para o restante da América do Sul, alguma coisa ali para o México. E aí a gente tem que pensar, onde é que vão parar esses produtos chineses, japoneses, europeus que estavam indo para os Estados Unidos? Eles não vão roubar espaço dos produtos industriais brasileiros na vizinhança, não?